O vale de Elá não era apenas um pedaço de terra entre montanhas escarpadas. Era o palco de um horror silencioso. O ar ali parecia mais denso, saturado com o cheiro de poeira e o suor gélido de milhares de homens que aguardavam a morte. Nas encostas opostas, os exércitos de Israel e dos filisteus se vigiavam como feras prontas para o bote, mas o medo mantinha todos em um impasse mortal. No centro daquele vale, o silêncio era estilhaçado por um som que gelava o tutano dos ossos, o tilintar rítmico de uma armadura de bronze que pesava tanto quanto um homem comum. Cada passo dado por aquela figura colossal era um trovão seco contra o solo castigado pelo sol intenso, ecoando pelas paredes de pedra como um aviso de que a esperança estava morrendo. Lá surgia ele, emergindo da névoa como uma visão de pesadelo ancestral. Golias, o campeão de Gate, não era meramente um soldado. Ele era uma anomalia da natureza, uma montanha de músculos e ódio, revestida em metal impenetrável. Com quase 3 metros de altura, ele projetava uma sombra imensa que parecia engolir a luz do dia, antes mesmo que ela atingisse as tendas dos israelitas. Sua couraça de escamas brilhava com um reflexo cruel, e a haste de sua lança era tão grossa quanto o eixo de um tecelão, encimada por uma ponta de ferro capaz de perfurar qualquer escudo. Ele não marchava, ele dominava o espaço com uma presença que esmagava a coragem. Seus olhos, repletos de desprezo visceral, percorriam as fileiras inimigas com o tédio de um predador que não encontra um adversário digno. Por 40 dias seguidos, esse ritual de humilhação se repetia ao amanhecer e ao entardecer. Golias avançava até o meio do vale e lançava seu desafio blasfemo, uma voz de trovão que fazia o chão vibrar sob os pés dos soldados. "Escolham um homem!" ele berrava, sua risada gutural zombando da covardia daqueles que se diziam o povo de Deus. Nas tendas de Israel, o rei Saul agora se escondia atrás de seus ornamentos reais, com as mãos trêmulas. Os veteranos de 1000 batalhas desviavam o olhar e recuavam para as sombras quando o gigante aparecia no horizonte. O medo não era apenas uma emoção. Era uma névoa paralisante que consumia a alma do exército, transformando guerreiros orgulhosos em sombras acovardadas diante da tirania bruta. Enquanto o terror reinava em Elá, a quilômetros dali, nas colinas serenas de Belém, a vida seguia em um ritmo de paz. Davi, o filho mais novo de Jessé, não conhecia o peso de uma espada, e sua realidade era composta pelo balido das ovelhas e pela melodia da harpa sob o céu estrelado. Ele era apenas um jovem pastor, pequeno em estatura e frequentemente esquecido por sua própria família, mas possuía um coração que pulsava em uma frequência que o mundo não compreendia. Enquanto os soldados buscavam glória na terra, Davi cultivava sua coragem na quietude dos campos, desenvolvendo uma fé tão sólida quanto as pedras de Judá. Ele via a grandeza na criação e não temia a solidão das noites frias. O destino, contudo, possui formas de convocar seus protagonistas para o centro da história. Jessé, preocupado com seus filhos mais velhos que serviam a Saul, chamou o caçula para uma missão simples. Ele não pediu que o jovem lutasse, mas que servisse de mensageiro. Com um fardo de grãos, pães e queijos, Davi foi enviado ao coração do conflito. Ele partiu ao amanhecer, deixando a paz das ovelhas para trás, sem saber que aquele caminho o levaria ao epicentro de uma tempestade épica que mudaria a história para sempre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O jovem caminhava com passos leves, carregando apenas o sustento de seus irmãos e a inocência de quem ainda não conhecia a maldade. Ao chegar ao acampamento, Davi encontrou um cenário de caos e desespero. O exército se posicionava para mais um dia de impasse angustiante. Enquanto ele procurava por seus irmãos entre os rostos tensos, a terra tremeu novamente. O grito de Golias rasgou o ar, carregado de insultos contra o Deus vivo.
Mas algo foi diferente. Enquanto todos os soldados ao redor de Davi recuavam, tomados por um pavor instintivo, o jovem pastor permaneceu imóvel como uma rocha. Ele não sentiu o frio da morte, mas o calor de uma indignação sagrada. Seus olhos se fixaram na figura colossal no vale. Ao contrário de todos os outros homens ali presentes, Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para a gravidade da afronta, e naquele momento ele não desviou o olhar. A presença de Davi no acampamento agiu como um catalisador de tensões ocultas. Enquanto o jovem pastor circulava entre os soldados, fazendo perguntas que ninguém ousava responder com clareza, seu irmão mais velho, Eliabe, sentiu uma fúria gélida percorrer sua espinha. Para Eliabe, a curiosidade de Davi não era coragem, mas uma insolência que expunha a própria covardia dos homens armados. Ele agarrou o irmão pelo braço, as juntas brancas de tensão. Sua voz saiu como um rosnado reprimido diante dos outros combatentes. Ele acusou Davi de abandonar as poucas ovelhas no deserto, de vir apenas para satisfazer uma curiosidade mórbida sobre o massacre iminente. Havia um veneno nas palavras de Eliabe, o veneno de quem vê em outro a virtude que lhe falta. Davi, no entanto, não recuou. Sua resposta foi calma, uma pergunta simples que silenciou o irmão. O que eu fiz agora? Não há uma razão para isto? A indignação de Davi não era contra o irmão, mas contra o silêncio obsequioso que permitia ao gigante humilhar toda uma nação. A notícia de que um jovem falava com convicção sobre enfrentar o gigante chegou rapidamente aos ouvidos do rei Saul. Nas sombras de sua tenda luxuosa, o monarca parecia envelhecido décadas em apenas 40 dias. Quando Davi foi conduzido à sua presença, o contraste era quase doloroso de observar. De um lado, o rei de Israel, o homem mais alto da nação, murcho pelo medo. Do outro, um rapaz cujas faces ainda guardavam o frescor da juventude e o bronzeado do sol de Judá. Saul olhou para as mãos de Davi, mãos que conheciam a harpa e o cajado, não o punhal e o escudo. Você não pode lutar contra este filisteu, sentenciou o rei, com uma voz carregada de ceticismo amargo. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro treinado desde a juventude. O rei via apenas a superfície, a fragilidade externa que escondia um alicerce de aço espiritual. Foi nesse momento que Davi revelou a fonte de sua força invisível. Ele não falou de estratégias militares ou de força bruta, mas narrou as crônicas de suas batalhas solitárias nos pastos de Belém. E ele descreveu o momento em que um leão rugiu das sombras para levar um cordeiro, e como ele, sem exército ou armadura, perseguiu a fera e a derrotou com as próprias mãos para salvar sua ovelha. Falou sobre o urso que tentou invadir seu rebanho e teve o mesmo destino sob sua determinação inabalável. Para Davi, Golias não era diferente daquelas feras selvagens. Ele era apenas mais um predador que ameaçava o rebanho de Deus e desafiava abertamente o Criador. Aquelas vitórias no anonimato, longe dos olhos dos homens e dos aplausos das multidões, haviam forjado um espírito que não se dobrava diante do tamanho físico de um inimigo. Ele estava pronto porque já havia sido testado no rigoroso silêncio do campo. Cedendo ao desespero e a uma ponta de esperança irracional, Saul tentou moldar Davi à imagem de um soldado comum, e ele ordenou que sua própria armadura real fosse colocada no jovem. O metal pesado, gravado com os símbolos da realeza, caiu sobre os ombros de Davi como uma sentença de morte. O capacete de bronze quase lhe cobria os olhos, e o peso da couraça tornava cada movimento um esforço hercúleo. Davi tentou caminhar, mas o som do metal batendo contra o metal revelava o absurdo total daquela cena. Ele percebeu que não poderia vencer o gigante usando as ferramentas do medo ou os métodos que já haviam falhado para Saul. Com uma clareza espiritual impressionante, ele removeu as peças pesadas, uma a uma,
até restar apenas com sua túnica simples de pastor. Ele não seria uma versão menor de Saul. Ele seria autenticamente Davi. Ele caminhou em direção ao leito de um riacho que cortava o vale, e o som da água correndo sobre as pedras era o único alívio naquele ambiente de morte iminente. Davi se inclinou com uma serenidade que contrastava com o caos ao redor, enquanto milhares de soldados observavam cada movimento seu em silêncio absoluto. Ele não buscou espadas ornamentadas, mas selecionou cuidadosamente 5 pedras lisas, moldadas pela força da água ao longo dos anos. Ele as colocou em seu alforje pastoral, sentindo o peso frio e sólido de cada uma contra o corpo. Naquele momento, ele escolheu a simplicidade em vez da complexidade, a confiança em vez da tecnologia de guerra. Ele segurou seu cajado em uma mão e a funda na outra, ferramentas de um homem que sabia que sua batalha não seria vencida pela força bruta do ferro. Quando Davi começou a descer a encosta em direção ao centro do vale de Elá, e um silêncio sepulcral caiu sobre os exércitos. Era uma imagem surreal e quase poética, um vulto pequeno e solitário avançando contra uma fortaleza de carne e bronze que esperava no meio do campo. Do outro lado, Golias observava a aproximação com os olhos estreitados. À medida que a figura de Davi se tornava mais nítida, o gigante não sentiu temor, mas um profundo senso de insulto pessoal. Ele esperava um campeão, um general, alguém cujas cicatrizes contassem histórias de guerras sangrentas. Em vez disso, Israel enviara uma criança com um pedaço de pau e roupas de campo. O riso de Golias explodiu pelo vale, um som gutural e desdenhoso que vibrava nas armaduras dos israelitas, enquanto ele preparava sua voz para amaldiçoar aquele que acreditava ser apenas um sacrifício inútil diante de sua fúria. Golias avançou com a lentidão de uma montanha que se move, seus passos fazendo a areia do vale subir em pequenas nuvens de poeira sufocante. A cada movimento, o som das placas de bronze de sua armadura rangendo era como o aviso metálico de uma tempestade iminente. Ele olhou para Davi com um desprezo que beirava o ódio puro, sentindo-se profundamente insultado por ter de enfrentar um oponente que nem sequer tinha barba no rosto ou cicatrizes de batalha. Sou eu algum cão para que venhas a mim com pedaços de pau? Rugiu o gigante, sua voz ecoando pelas encostas de Elá como um trovão profano que fazia o ar vibrar. Ele amaldiçoou o jovem pastor por todos os seus deuses filisteus, prometendo com uma crueldade gélida que, antes que o sol atingisse o zênite, e a carne de Davi seria servida como um banquete sangrento para as aves do céu e para as feras famintas do campo. Davi, entretanto, não recuou um único centímetro, enquanto o gigante confiava cegamente em seu tamanho colossal e em suas armas forjadas por ferreiros mestres. O jovem pastor mantinha o olhar fixo e sereno no ponto exato entre os olhos de Golias. Sua resposta não foi um grito de guerra convencional, mas uma proclamação de fé inabalável que pareceu silenciar os ventos que sopravam no vale. Ele declarou com clareza que, embora o gigante viesse contra ele com espada, lança e escudo, ele avançava em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que Golias ousara afrontar diante de todos. Davi não via apenas um homem de 3 metros de altura. A ele via um obstáculo que estava prestes a ser removido, para que o mundo inteiro soubesse que a verdadeira vitória não dependia de exércitos ou de armas humanas, mas de um propósito divino que transcendia a força física. A atmosfera no vale de Elá mudou instantaneamente. O medo que antes paralisava os israelitas como uma doença começou a se transformar em uma expectativa eletrizante e quase insuportável. Davi não esperou pelo ataque do gigante. Em um ato de ousadia absoluta que desafiava toda a lógica militar da época, ele começou a correr em direção ao perigo. Golias, visivelmente surpreso com a velocidade e a audácia daquele rapaz, mal teve tempo de ajustar seu pesado escudo de bronze.
Davi mergulhou a mão com agilidade em seu alforje de couro, retirou uma das 5 pedras lisas e a encaixou com firmeza na funda. Ele girou a corda com uma precisão forjada em anos de solidão e proteção nos campos de Belém. O zunido da funda aumentou de frequência, tornando-se um assobio agudo e mortal que parecia cortar o próprio tecido do tempo. No momento exato de máxima tensão, ele soltou uma das extremidades da corda. O tempo pareceu desacelerar para os milhares de espectadores posicionados nas colinas ao redor. A pedra, lançada com a força de uma convicção inabalável, cruzou o espaço entre os 2 combatentes, como um raio invisível e certeiro. Ela não atingiu o escudo impenetrável, nem a couraça de bronze. Ela encontrou com perfeição o único ponto vulnerável, a pequena fresta de pele exposta na testa do gigante. O som do impacto foi seco e definitivo, ecoando como o quebrar de um carvalho centenário. Golias parou de forma abrupta. É como se tivesse atingido uma parede invisível. Seus olhos, antes cheios de arrogância e fúria, tornaram-se subitamente vazios e sem foco. Seus joelhos cederam primeiro, e então o enorme corpo desabou para a ceira frente, atingindo o solo com um estrondo ensurdecedor que fez a terra tremer sob os pés dos soldados. O invencível campeão filisteu havia caído. Um silêncio mortal e absoluto pairou sobre o vale por um segundo eterno, antes de ser quebrado por um rugido de triunfo dos homens de Israel, que parecia capaz de rachar as montanhas. Davi correu até o corpo prostrado do gigante, movendo-se com a determinação de quem termina uma tarefa sagrada. Sem possuir sua própria espada, ele desembainhou a enorme lâmina do próprio Golias, um metal pesado e manchado pelo orgulho de décadas, e com um golpe final e vigoroso, Sumri encerrou definitivamente a era de terror que aquele guerreiro representava. Ao erguer a cabeça do adversário como prova de sua vitória, o símbolo da tirania estava morto. O exército filisteu, tomado por um pavor sobrenatural, ao ver seu Deus de carne e osso ser derrotado por um simples pastor, rompeu fileiras em uma fuga desesperada e caótica, sendo perseguido pelos guerreiros de Saul, que agora possuíam o coração de leões indomáveis. Davi, o jovem pastor que poucas horas antes carregava apenas queijos e pão para seus irmãos, agora carregava o destino de uma nação inteira em suas mãos calejadas pelo campo. Ele não se tornou um herói nacional por tentar usar a armadura pesada de um rei, ou por imitar os métodos de seus inimigos, mas por ter a coragem inabalável de confiar no que ele verdadeiramente era diante de Deus. O Vale de Elá, e outrora um lugar de humilhação e silêncio vergonhoso, tornou-se o marco geográfico de um novo tempo para Israel. A lição daquela tarde ecoaria através dos séculos, servindo como um lembrete eterno de que os maiores gigantes da vida não são derrubados com força bruta, armamentos sofisticados ou estratégias complexas. Eles são vencidos pela simplicidade de quem conhece sua própria identidade e a fonte inesgotável de sua força interior. Davi voltaria aos seus rebanhos por um tempo, mas o mundo jamais seria o mesmo. Ele provou que, quando a fé se encontra com a ação corajosa, o impossível é apenas o prelúdio de um milagre histórico que muda o curso da humanidade para sempre.